nós, e o Senhor nos escolheu para ouvirmos, Senhor, então a tua voz. Aqui estamos nós, Senhor, de um coração aberto. Tens a liberdade de falar a nossa alma, de transformar as nossas vidas, de continuar operando milagres e maravilhas, como muitas vezes tem feito neste lugar. Deus, nós abrimos nossa casa e te pedimos, Espírito Santo, vem, ó Pai, e Senhor, fala a nossa alma, transforma, edifica, muda a nossa vida a cada tempo mais, a ouvir, Senhor, da tua voz, agora através da vida do teu servo. Ó Deus querido, vem, Senhor, moldar-nos, ó Deus, segundo a tua vontade, em nome de Jesus, pois que estamos alegres de estarmos na tua presença. Muito obrigada, Senhor, permanece conosco e nos abençoe através de todo o acontecer dessa tarde neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Obrigada. Glória a Deus, pode se assentar. Glória a Deus, graça e paz a todos, muito bem-vindos a todos vocês, que Deus abençoe. Deus bendiga grandemente. Vitória, glória a Deus. Argentina? Paraguai. Opa, não pode trocar. Paraguai, bem-vindo. Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. Amados, nós estamos aí às vésperas da viagem, né? Estamos embarcando na próxima terça-feira para Malawi, África. Vamos passar ali 16 dias e pedimos aí a oração de todos os irmãos, a intercessão de toda a igreja. Depois, no final, a Rita vai estar lá atrás com a escala dos intercessores, né? Nós vamos estar levantando intercessores para essa viagem. Estaremos tanto passando em Malawi como também em Moçambique. Estamos aí com uma equipe de 6 pessoas, e pedimos aí que você esteja intercedendo no nome de Jesus. Nós estamos falando aí sobre uma série de mensagens acerca do chamado, né? O chamado. Começamos falando do chamado, depois do preparo, e hoje vou dar um resumo geral. A palavra do Senhor nos diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então nós temos que analisar aí a questão de chamado e escolha. Chamado e o que pesa para essa escolha. Quando Deus chama muitas pessoas, mas nem todas são aprovadas. Então nós precisamos observar exatamente a forma como Deus trabalha. Tomás de Aquino, um filósofo e teólogo do século XII, ele disse o seguinte: dentro de cada alma há uma sede de felicidade, há uma sede de significado. O ser humano sempre busca pelo significado das coisas, né? Quem sou? Da onde vim? Para onde vou? Essa é a pergunta da humanidade em todo o tempo. O ser humano, ele quer ser, ele tem uma sede de ser feliz, e ele tem uma sede de descobrir o significado da vida, descobrir justamente para que vivemos e por que vivemos. Todo ser humano tem 3 perguntas básicas que assombram a vida de qualquer pessoa. A primeira delas: quem sou eu? Essa é uma grande questão, onde muitas pessoas se perdem desde aí, né? Não sabem quem são. E essa geração em si, Satanás tem lutado e investido para roubar a identidade das pessoas. Nós temos visto que é uma geração que tem perdido a identidade. Enquanto a pessoa não encontra a identidade de quem ela vai sofrer. É o caso de Jacó. Jacó, ele não encontrava a identidade dele como Jacó. Então ele queria ser Esaú. Queria porque queria a bênção da primogenitura. Quando ele recebe a bênção da primogenitura, ele tem que fugir, porque ele viu que não era aquilo que ele precisava. Então, na verdade, era uma crise de identidade. Ele passa lá os seus 17 anos na casa do sogro, Labão, e não satisfeito, ele volta para a terra. E quando ele volta para a terra de seus pais, ele tem um encontro com o Senhor, e o anjo de Deus lhe diz: a partir de hoje não chamarás mais Jacó, mas chamarás Israel, porque lutaste com Deus e prevalecestes. Então você observa que ali Jacó encontrou a sua identidade. A partir daquele momento, Jacó começou a dar um norte na sua vida, exatamente descobrindo quem ele era. De ti farei uma grande nação. A bênção que estava, na verdade, sobre o avô, vem sobre a linhagem de Jacó, e ele agora encontra a sua identidade.
Então a primeira pergunta do ser humano é: quem sou? A segunda pergunta é: por que estou aqui? Todos nós temos um propósito, todos nós temos uma razão de viver, todos nós temos um foco, e nós precisamos descobrir essa razão, esse propósito do ser humano. Mas a terceira pergunta que muitas pessoas não sabem é: para onde vou? Para onde vou? Então, quem sou, por que estou aqui e para onde vou? São as três perguntas que assombram qualquer pessoa, qualquer ser humano. A grande verdade é que cada pessoa, cada ser humano tem um chamado e um propósito na vida. Agora, toda chamada digna de consideração, ela requer preparo. O fato do tempo de preparo que nós não podemos desprezar. O preparo é a instrução, o preparo é a orientação, o preparo é o conhecimento. Através do preparo vai vir a aptidão e a prática. Tem muitas pessoas querendo entrar na aptidão e na prática sem ter tido preparo. E por isso que muitas vezes você começa a observar um ministério que explode e de repente acaba. Por quê? Ele quis inverter a ordem, colocando aí a aptidão, a prática, antes do preparo. Qualquer pessoa que se precipita na chamada sem a preparação apropriada, vão cometer erros, né? Se a pessoa estando preparada já comete erros, que dirá o não preparado, né? Então, toda pessoa que se precipita na chamada vai estar fadada a não concluir a sua chamada, e muitos desses erros poderiam ter sido evitados se tivesse uma mentoria, se tivesse uma instrução, um acompanhamento. Muitas vezes as pessoas ao nosso redor veem o potencial que existe em nós, que nós muitas vezes não enxergamos. As pessoas veem o potencial que há nas nossas vidas, mas que nós muitas vezes não enxergamos. Então, por isso, a primeira base que nós precisamos aprender é: conheça-se a si mesmo. Conheça-se a si mesmo. Isso é o básico para você poder comunicar, transmitir uma mensagem clara para as outras pessoas. Segundo lugar, aceite quem você é. Tem pessoas que querem ser o outro, quando na verdade Deus te deu uma identidade pessoal. Então aceite quem você é. Em terceiro lugar, seja quem você é. Seja você mesmo, né? Esse mês nós estamos no foco de ser mais autêntico. Autenticidade. Autenticidade fala também de personalidade, individualidade. Ou seja, nós somos um ser único. Não tem ninguém na terra xerox de você. Você é original, né? Você é único. Então não adianta você querer ser aquilo que não é. Autenticidade, seja quem você é. Isso trata do processo de crescimento no qual você voluntariamente permite que Deus faça de você cada vez mais você. Você precisa ter a consciência de que você vai se tornar a mensagem que você prega. Você vai se tornar a mensagem que você traz. Então, as circunstâncias que você enfrenta não podem mudar a sua chamada que você recebeu do Senhor. Todos nós passamos por problemas, todos nós temos lutas, todos nós temos crises, todos nós temos adversidades, mas as lutas, as crises, os problemas, as circunstâncias que nós passamos não podem apagar o chamado, a chamada que nós recebemos do Senhor. A chamada, na verdade, ela vem como uma semente, né? A sementinha, ou seja, quando a semente é colocada no solo, aí assim como semente, ela age como semente. Então ela vai produzir segundo a espécie que ela é, ela vai produzir segundo a essência que ela tem. Só que todo grão de semente, quando ele cai na terra, primeiro ele tem que morrer. Se ele não morrer, ele não pode frutificar. É dessa forma que a gente tem que identificar uma chamada. A chamada vem, você se empolga, se alegra, você vibra. A semente tem que morrer. Se depois de morrer ela frutifica, é uma identificação que realmente aquilo é uma chamada.
Se depois dessa semente morrer, ela começa a dar fruto, toda chamada, todo aquele que foi chamado, vai viver pressões, vai viver resistências. E nós temos que entender que toda chamada para se cumprir vai passar tempo. Só que aquilo que é a chamada de Deus, não importa o tempo que passe, não importa a pressão que sofra, vai estar latente no coração e de repente ela começa a germinar, ela começa a brotar e ela começa a produzir frutos. São as pressões e as adversidades que vão solidificar a sua chamada. Por isso que o salmista declara: foi-lhe bom ter sido afligido. Porque a pressão e a adversidade, né? Por isso que Tiago nos diz: bem feliz, bem contente, bem-aventurado o que passa por muitas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz. Então, são as pressões e as adversidades que vão solidificar a sua chamada. Agora, assim você entende a chamada, você tem que entender que depois da chamada vem o preparo. Deus muitas vezes chama muito tempo antes para te dar tempo para você se preparar. A preparação é indispensável. A preparação é algo extremamente necessário. Um bom ministério não é somente aquele que tem conteúdo. Um bom ministério tem que ter vivência, tem que ter experiência. Só que a vivência e a experiência só vão vir com o tempo. Glória a Deus. Muitas pessoas querem ter a experiência precoce, não dá. É só o tempo que pode gerar as experiências do Espírito Santo de Deus. Grandes gestos e gritos não só saciam o público por um pequeno período de tempo, como também não alimenta. Então nós temos que entender que todo chamado tem que ter conteúdo, todo chamado tem que ter preparo. Falando em questão de preparação, nós precisamos ter a consciência de que você vai se tornar a mensagem que você prega, e você prega aquilo que você é. Então a importância de entender que as tuas atitudes falam mais alto do que as tuas palavras. Para você ter um bom ministério, um ministério aprovado, você precisa se preparar. Você tem que fazer a sua parte. Deus chama, mas o preparo é nosso. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade e que não se envergonha, né? Então a importância de o preparo cabe a mim. O preparo é humano, o preparo é a parte humana. Se a gente fizer uma análise dos personagens bíblicos, nós vamos observar que José, por exemplo, José perdoou seus irmãos, mas José nunca negou o erro que eles cometeram. Ele sempre falou do erro que eles cometeram. Ele perdoou, mas ele apontou o erro. E José, por exemplo, ele foi preparado 17 anos, desde o dia em que ele foi lançado na cisterna até o dia de ele se apresentar diante de Faraó, foram 17 anos. Agora, esses 17 anos foram extremamente importantes. Era necessário ele ser vendido pelos irmãos, era necessário ele ser lançado na cisterna, porque ele jamais seria o rei, o governador, ele jamais seria a segunda pessoa do Egito, se ele fosse o filho mimado de Jacó. Enquanto Deus não proporcionou um preparo que levasse ele a amadurecimento, enquanto Deus não proporcionou um preparo, e esse preparo dói, Deus aperta, mas não mata. Glória a Deus. Se ele mata, ele ressuscita. Então você observa que foi dolorido. Ele foi vendido pelos irmãos, jogou na cisterna, ele foi abandonado, viveu a solidão, ele vai para o palácio como um empregado bem resolvido, ele prospera, tudo que ele coloca as mãos prospera. Quando ele acha que ele está no auge, acontece
o assédio sexual da esposa de Potifar. Ele sai fugido, e sair fugido para ele, na verdade, trouxe inúmeras calúnias, a qual ele vai ser preso injustamente. Todas as coisas cooperam para o bem. Deus está no controle de todas as coisas, Deus está trabalhando e Deus estava preparando. Então nós temos que entender que tudo que nós estamos passando, até o que a gente não aceita, está nos preparando para algo lá na frente. Amém. Está nos lapidando para algo lá na frente. Glória. Davi, por exemplo, ele precisou vencer a rejeição dos seus irmãos, a rejeição dos seus pais, para depois ele conseguir vencer a rejeição do palácio. Então, primeiro ele precisou vencer a rejeição de dentro de casa, porque se ele não vencesse a rejeição de dentro de casa, jamais ele conseguiria governar a nação e ser o homem segundo o coração de Deus. Moisés teve um encontro com Deus, uma sarça que ardia e não se consumia, aos 80 anos de idade. 40 anos como filho da filha de Faraó, 40 anos em Midian, 80 anos. Com 80 anos que Deus fala com ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então você percebe que esses 40 anos como filho da filha de Faraó e 40 anos no deserto de Midian estava preparando Moisés para encarar 40 anos com o povo no deserto. Glória a Deus. Para ele poder sobreviver o deserto com o povo, ele teve que ter um preparo sem igual. Amós era um profeta áspero, era um profeta rudimentar, e ele não escondia isso, né? Era grosso, era realmente rudimentar. Jeremias ficava tão quebrantado que com frequência ele chorava por revelar o que Deus estava mostrando para ele, e o povo não aceitava, não entendia e não recebia como palavra de Deus. Então ele revelava, mas ninguém dava ouvidos, e você observa então que ele sofre diante disso. Esther sabia que o que ela dissesse ao rei era muito mais perigoso, porque podia colocar a vida dela em risco, mas na verdade ela foi preparada, um ano antes de entrar na presença do rei. João Batista recusou-se de desperdiçar tempo tentando ser o Messias. Ele apontava para o Messias, ele dizia: após mim vem um que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Lucas, na verdade, como médico, né, ele deu um bom historiador, e ele fez um bom texto, tanto do Evangelho de Lucas quanto do livro de Atos. Mas você observa que o vocabulário de Lucas foi porque ele foi preparado, foi porque ele foi bem instruído, um homem universitário, o qual escreve aí o livro com tantos detalhes e que abençoa o mundo inteiro com o registro que ele fez. Quer falar mais em preparo? A gente pode falar acerca de Paulo, né? Paulo se via como principal dos pecadores e miserável homem, né? Ele se via nessa condição de miserável. Agora, o interessante é nós observarmos que o tanto que esse homem contribuiu para o crescimento do Evangelho, o tanto que esse homem contribuiu nas cartas, na instituição das igrejas, na instituição de tantas coisas que nós vemos que Deus usou. Quem? Um homem que era perseguidor da igreja, um homem que na verdade perseguiu, ameaçou, foi conivente com a morte de Estevão e tantos outros discípulos, e a gente observa que Deus usa tudo que ele passou como um preparo, como um treinamento. Então, em primeiro lugar, temos um chamado. Depois do chamado, temos um preparo. A.W. Tozer, ele dizia: o mundo está à espera de ouvir uma voz autêntica. O mundo está à espera
de ouvir uma voz autêntica, uma voz que venha da parte de Deus. Então, a palavra de Deus nos diz que a criação toda anseia pela manifestação de filhos maduros, pela manifestação de filhos ruins. Só que o filho só pode amadurecer se ele for colocado sob problemas, se ele for colocado para resolver problemas. A pressão é que traz a maturidade. Então, a W. Tozer afirmava que o mundo não quer ouvir um eco do que os outros estão dizendo. O mundo quer ouvir uma voz, e uma voz autêntica. Falar bem tem tudo a ver com preparar-se bem. Possível você falar bem se você não teve um bom preparo. Impossível você falar bem se a preparação foi má. Então, uma má preparação ou uma preparação fraca vai apontar para um ministério curto ou um ministério fraco. Assim que você tem consciência da sua chamada, você precisa investir um tempo no preparo. Buscar o conhecimento é a nossa parte. Antes de falar em público, você tem que ter algo a dizer para poder falar em público. Quantas mensagens que nós ouvimos que não acrescenta nada? Quantas mensagens que não tem nem novas informações, nenhuma percepção criativa, nenhuma motivação estimulante. Nós temos que ter a consciência de que nós fomos chamados para proclamar as verdades da palavra de Deus, e isso tem que ter uma riqueza de conteúdo sem igual. Porém, nós temos a responsabilidade de passar a chamada, passar a mensagem com temor e tremor. Todos nós temos essa responsabilidade de passarmos a mensagem com temor e tremor. Toda chamada digna de consideração, ela vai requerer preparação. Então, um bom ministério, um ministério aprovado, ele vai necessitar de instrução, de orientação, ele vai necessitar de conhecimento, de aptidão. E conhecimento nunca é demais, né? Os bons preletores ou os bons mestres aí da fala, da palavra, eles estão sempre se preparando, eles estão sempre reciclando, eles estão sempre ressignificando as suas vidas. Todo aquele que se precipita na chamada sem preparação apropriada vai cometer muitos erros, e muitos desses erros poderiam ter sido evitados com o conselho de alguém mais experiente e mais com preparo. Muitas pessoas aprendem da maneira mais difícil o que um mentor poderia ensinar num curto espaço de tempo. A pessoa aprende pelo que ela passa, pelo que ela sofre. Então nós podemos abreviar o tempo aí, descobrindo e analisando a forma certa de sermos aprovados nesse preparo. Jesus se preparou 30 anos para exercer um ministério de 3. E hoje se fala que a pessoa tem que sentar no seminário 3 anos, a pessoa fica brava e se rebela, mas ela quer ter um ministério de 30 anos. Então você observa aí como é desproporcional essa situação. Por outro lado, nós temos que entender que, como portadores de uma palavra, nós temos que estar sempre abertos para sermos ministrados. Todo bom seminário tem que ter uma leitura obrigatória de livros, tem que levar o povo a ler, a estudar. O pastor, o preletor, não pode ter preguiça de estudar, né? Tem pastor hoje em dia que tem preguiça de ler a Bíblia, não pode, né? Ele tem que ler, ele tem que estudar, ele tem que buscar o conhecimento, porque não tem como se ter conhecimento se não se estuda, né? Então é importante a gente observar a necessidade de buscarmos o conhecimento e sabermos como usar esse conhecimento, né? Então, se você quer ter um ministério diferenciado, você tem que ser disciplinado nos estudos, né? Tem uma disciplina de leitura. Começo é difícil, mas depois que você pega o gosto, aí você não consegue ficar sem a leitura, né? Como é difícil nós
ouvirmos ou aceitarmos pessoas que não tenham nada novo, que não tenham conteúdo, que não tenham, ou pessoas que não aceitem o período de estudo. A importância de nós estarmos atentos a isso. Quando uma pessoa ingressa nas Forças Armadas, ela vai ter um treinamento pesado, ela vai ter ali disciplina, né? Horário para levantar, horário para se arrumar, horário para tudo. Ela vai ter esse treinamento intensivo para levá-la a uma disciplina e a um condicionamento para aguentar a jornada. Se estoura uma guerra, ela já está preparada. Então nós temos que encarar o preparo ministerial como Paulo encarava. Vai lá comigo para 1 de Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e a manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição da ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça e a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos e nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Paulo está dizendo a Timóteo: milita a boa milícia da fé. Então a milícia da fé é uma milícia que nós temos que enfrentar, que nós temos que passar, que nós temos que estar atentos. Milita a boa milícia da fé. Então, quando um pastor, um líder está num seminário, ele tem que entender uma coisa: como ele é no período da preparação, é a mesma forma que ele vai encarar o ministério depois. Então, a disciplina que ele cultivar no período de preparo é a disciplina que ele levará para o ministério. Os maus hábitos que ele desenvolver no tempo do preparo também atrapalharão as pessoas no exercício do seu chamado e do seu ministério. Então, se as pessoas fazem
tudo correndo às pressas, né? O trabalho no último minuto, ele também será um pastor do sermão do último minuto. Então a gente observa que o preparo treina ele para o exercício do ministério que ele tem. O tempo de preparação é uma ótima oportunidade para nos treinar para aquilo que virá lá na frente. Agora, falando em questão de preparo, nós precisamos tomar muito cuidado para não ficar só no preparo. Infelizmente, a gente observa que os grandes e especialistas, teólogos preparados, nunca vão, né? Quanto mais ele se prepara, mais ele fica. Esse é um terrível erro. Por quê? De nada vale a chamada, de nada vale o preparo, se a pessoa não exerce aquilo para o que ela foi preparada. Se ela não vai para a terceira etapa, que é o ir. Então a importância de entender, o chamado é necessário, o preparo é necessário, mas agora ela precisa ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Tem muitas pessoas que acham que o id dela é só dentro de uma igreja. Esse é um terrível conceito errado. O campo é o mundo. As vidas que precisam ser salvas estão lá fora. Eu tenho um chamado, então exerça esse chamado. Conquiste vidas, ganhe vidas, traga vidas para o reino do Senhor, porque aquele que te chamou vai te capacitar. Permita-se se reinventar, permita-se buscar estratégias que possam trazer novas vidas para o reino do Senhor. A gente observa atualmente que as pessoas mais preparadas e mais capacitadas nunca saem da região de conforto, nunca saem da sala de aula, nunca saem dos estudos. Normalmente, a pessoa entrou no ministério, entrou no seminário com uma chamada excelente e depois ela se apaixonou pelo conhecimento da palavra e dificilmente ela vai. Por isso que Paulo instrui a Timóteo: Timóteo, cumpre o teu ministério e faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu e faze a obra de um evangelista. Ou seja, exerce o pastorado, pastoreia, ensina, mas não se esquece de evangelizar. Não se esquece de ganhar almas. É muito cômodo para a pessoa preparada permanecer. E muitas vezes a gente observa muitas igrejas que enviam só aqueles que estão dando problema. Envia para se livrar do problema, né? Já recebi inúmeros telefonemas de pastores: tem uma vaga para a gente enviar alguém que está me dando uma dor de cabeça aqui. Peraí, você está dando dor de cabeça aqui, como que vai enviar? Né? Então aí é um terrível conceito do campo missionário. Temos que enviar para missões pessoas preparadas. Se você vai para trabalhar com o departamento de crianças, seja preparado. Se você vai trabalhar com o departamento de louvor, esteja preparado. Você vai trabalhar com o departamento de administração da palavra, esteja preparado. As pessoas mais preparadas e capacitadas não querem ir, não querem sair. E normalmente a pessoa despreparada, ela não vê a hora de ser enviada. Então nós temos que caminhar com as duas coisas juntos para que não sejamos reprovados. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por quê? Porque Deus chama, mas a pessoa não se prepara, e o que se prepara não vai. Então ele não vai ser escolhido, aprovado. Tem muitas pessoas procurando um atalho para se tornar um palestrante de sucesso. Não tem atalhos, tá? Não tem atalhos. Quantas pessoas não estão procurando atalhos para ser um palestrante cativante ou altamente procurado, ou um pregador fascinante, admirado, que atrai multidões? Sem atravessar o caminho correto, não tem jeito, né? Então, nós
nós não somos um cometa, nós somos um astro que Deus colocou no mundo. A palavra de Deus nos diz: para que resplandeça a tua luz como astros no mundo. No meio de um mundo em trevas, temos que resplandecer. Não é um cometa que passa, né, da mesma forma que subiu, sumiu e ninguém descobriu mais aonde está. Não. O sucesso não vem do dia para a noite, a aprovação não vem do dia para a noite. Ela vem através de experiências. E as maiores experiências são as dolorosas, não as conquistas sem dor, sem preço, né? Para o caminho do sucesso e o caminho da aprovação não há atalhos. Então, ter um bom ministério, falar bem, como todo trabalho especializado, vai requerer dedicação, vai requerer esforço, vai requerer uma chamada e um treinamento. Treinamento, preparação. Então não despreze o tempo de preparação, os pequenos começos, né? Agora, amadurecimento só vem com pressão. Então você não pode aliviar a pressão do outro quando Deus está tratando para ele amadurecer. Então temos que entender o processo de espremedura de Deus. Pode levar tempo, mas é para levar a pessoa a uma maturidade espiritual, né? Por isso que Davi fala que os filhos são como azeitonas para ser espremida, para poder gerar o azeite. Você tem que decidir jamais abaixar o padrão da excelência e da qualidade do teu ministério. Jamais abaixar o padrão, porque as pessoas têm que ser levadas ao padrão do que Deus te chamou para você fazer. Para terminar, no processo de ir, é que Deus torna você experiente como comunicador para dizer o que tem que ser dito e dizer bem. Você é o alto-falante de Deus que tem que estar funcionando, e para ele estar funcionando, ele tem que estar conectado na fonte de energia que é Deus. Então, o amadurecimento obtido pelas amplas experiências da vida vai dar a você a profundidade e a percepção, o que vai diferenciar você de todas as vezes que tiver que falar em público. Cada um tem que estar inteiramente certo de qual momento exato, de quando ir. A despeito das pressões externas, nós temos que ouvir de Deus. Há momentos para ir e há momentos para esperar. Então nós temos que estar atentos ao tempo certo, ao tempo exato. As pessoas que falam bem não aprendem a falar da noite para o dia. Elas vão para onde são chamadas e fazem o que o propósito da vida delas requer. Elas comunicam-se autenticamente através da longa jornada e da profunda dedicação no preparo, e demonstram, e Deus dá significado às palavras para mudar o mundo delas e escrever a sua história. Então, que nós possamos entender e buscar esses 3 pontos. Primeiro deles, chamado. Segundo, preparo. Terceiro, ir. Chamado, preparo e ir, para que possamos galgar o caminho de obreiros aprovados. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Que Deus possa nos encontrar entre os escolhidos e que possamos a cada dia ser aprovados pelo Deus Todo-Poderoso na suprema vocação daquele que nos chamou. Feche seus olhos. Pai de amor, Deus de graça e bondade, eis aqui ministros, ministras do Senhor, eis aqui homens e mulheres, ó Pai, a quem o Senhor chamou para uma grande obra. Sabemos, ó Pai, que a tua obra há poucos obreiros, poucos ceifeiros, e nós rogamos para que o Senhor envie ceifeiros para a tua seara, ceifeiros capacitados, ceifeiros, ó Pai, que possam estar entre os aprovados. Manifesta o teu poder, nunca deixe, Senhor, apagar a chama do chamado, que os teus filhos possam viver a excelência da vocação que receberam do Senhor, ó Pai, e com temor e tremor, nunca se desviar da tua verdade,
Guarda cada ministério, a cada chamado aqui, guarda cada vida aqui, ó Pai, levando ao ministério de excelência para a Tua honra e para a Tua glória, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos ter nesse momento a oportunidade de ofertar, sabendo que 100% dessa oferta é para a África, sabendo que 100% dessa oferta vai para comprarmos mais algum material para levarmos para lá na terça-feira. Então, se você quer fazer no cartão, transferência bancária, temos as máquinas ali na frente, você pode entrar ali na frente e fazer o seu donativo, ou você que está preparado durante esse louvor, separe o seu melhor e consagre o seu melhor ao Senhor.